Vanderlei Barbosa e Mauro Carlesse estão inelegíveis para 2026. Isso mesmo, o governador afastado do Tocantins e o ex-governador do Tocantins estão inelegíveis para o pleito de 2026. Pelo menos essa é a situação de hoje. Vou explicar para você aqui nesse vídeo. Eu quero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vem fazer parte e acompanhar todas as informações, enfim, análise da política tocantinense, também da política brasileira aqui com a gente. Vamos lá. Em uma matéria que saiu no site do Kleber Toledo nessa semana, trata sobre essa questão de Vanderlei estar inelegível e também de Mauro Carlesse. Não é novidade para ninguém que o Vanderlei Barbosa foi afastado por 180 dias pelo STJ e com isso o vice-governador Laures Moreira assumiu. Mas por que Vanderlei estaria inelegível nesse momento? E eu explico. Nessa matéria circulada pelo Kleber Toledo, os advogados Marlon Reis e também Paulo Melo falam um pouco dessa questão. E antes de falar sobre isso, eu quero lembrar que Marlon Reis e Paulo Melo são autores da ação que originou a volta do Thiago Dimas para o mandato do deputado federal. Enfim, eles que tiveram a tese e foram em frente e em cima da tese levantada por eles, que se reverteu o mandato em favor do Thiago Dimas. A partir do pedido de impeachment feito pelo vereador de Palmas, Carlos Amasta, e você vai dizer, mas como assim o vereador? Assim, qualquer cidadão, qualquer partido pode pedir o impeachment do governador, né? Cabe ao Amélio Caires, presidente da Assembleia Legislativa, dar sequência ou não. Mas por que se tornaria inelegível? Porque segundo o artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990, que trata sobre as inelegibilidades, na linha Q, trata justamente sobre isso. Então, nesse momento, se Vanderlei renunciar antes da abertura do processo de impeachment ou antes da conclusão do processo de impeachment, ele se torna inelegível pelo resto desse mandato e por mais 8 anos. Mas então, se ele renunciar, ele não estaria inelegível. O problema é que, no caso do governador Vanderlei Barbosa, absolutamente, ele só pode concorrer a um cargo eletivo na eleição do ano que vem se ele renunciar. Então, a única maneira de reverter a inelegibilidade de Vanderlei nesse momento, a única maneira é que o processo no STJ termine, que tenha uma conclusão e ele seja absolvido, ou então que se tenha a votação na Assembleia Legislativa do impeachment nesse momento, que também acabe não sendo acatada pelos deputados, que seja rejeitada. Então, e aí ele teria que renunciar e aí ele poderia concorrer. O que acontece com o Mauro Carlesse ainda é mais grave, porque Mauro Carlesse já renunciou lá atrás no mandato passado. Então, o Mauro Carlesse ele está inelegível até o dia 31 de dezembro de 2030. Então, até final de 2030, Mauro Carlesse não pode concorrer a nenhum cargo. E antes que alguém venha e pegue a certidão de quitação eleitoral e mostre, tá aí, tá elegível, porque na verdade esse artigo ele trata de uma questão automática. Então, automaticamente, assim que registrar a candidatura, vai ser indeferida, vai ter o processo. E o Mauro Carlesse já passou por isso na eleição passada, quando ele concorreu para senador, e ele acabou renunciando um dia antes da sentença que ia tornar ele inelegível. Então, o que acontece? Na prática, os dois vão tirar as certidões, os dois vão pegar e vão poder dizer estou elegível, mas nenhum deles pode concorrer nas eleições de 2026. Lembrando que a questão do Vanderlei, ele só pode concorrer se ele renunciar. E se ele renunciar nesse momento, se ele renunciar antes do final, ele acaba se tornando elegível por a questão que eu falei aqui. Então, nesse momento, para as eleições de 2026, tanto Mauro Carlesse quanto Vanderlei Barbosa estão inelegíveis, e isso é fato e é muito bem demonstrado pelo Marlon Reis e pelo Paulo Melo em seu artigo. Como isso vai terminar, eu não sei, mas isso a gente vai acompanhar fato a fato, notícia a notícia, ato a ato, porque política é bom, porque as coisas acabam mudando muito rapidamente. E aí, o que você acha? Concorda, não concorda? Deixa o seu comentário aqui, você sempre é muito bem-vindo para comentar, pode discordar à vontade, desde que mantendo a civilidade, e é sempre muito importante. Se inscreve no canal, ative o sininho, um abraço e até mais, fui!